o Senhor falou aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse não, né? Lucas, capítulo 3 e versos 1, amém? A irmã sabe abrir a Bíblia? Acompanhar os versículos? Tem umas Bíblias aqui, ó, sem sentido de Deus. Alguém quer? Alguém quer acompanhar? Não? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 3, versos 1. Diz assim a santa palavra de Deus: e no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos, aleluia, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anas e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte de outeiro, e os que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está para vir, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode ressuscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e o que tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e diziam-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. E respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo vós com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Até vós batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Amém? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Eis aí a tua palavra. Eis aí a tua palavra. Fale comigo. Fale comigo. Pelo poder. Pelo poder. Do teu Espírito Teu Santo. Espírito Santo. Amém. Pode Amém. louvar a Deus? Glória a Pode Deus. sentar e glorificar a Deus. Amém? Glória. Glória a Deus. Nós vemos aí uma palavra, glória a Deus, né, de exortação, né, a qual, através do apóstolo João, né, o Senhor, glória a Deus, aleluia, ele abençoou, glória a Deus, a vida, né, de todos os que estavam, né, ali, né, no seu batismo, né, mas ali, meus irmãos, o que Deus dizia, né, através do seu grande homem de Deus, era para que viesse, né, o povo arrepender-se, né, para que o povo viesse se entregar realmente de todo o teu coração. E assim o Senhor fala em nossos dias também. Amém. Para nós que Glória queremos a Deus, servir a Deus, aleluia. né, que nós vemos nos entregar de todo o nosso coração e com toda a nossa alma a Ele. Amém? Mas às vezes as pessoas se perguntam, mas como vou me entregar em todo o meu coração, minha alma, se eu já estou na presença de Deus, né? O Senhor diz para nós, irmãos, que para nós alegrarmos a Deus, é como nós estávamos falando hoje à tarde, primeiramente, irmãos, nós temos que nos reconhecer que nós somos pecadores. E segundo, irmãos, é obedecer a Deus, né? Se você quer receber a vida eterna, receber a salvação, mas não quer obedecer a Deus, irmãos, então o que nos basta isso? Então o que nós vamos falar com Deus? Senhor, eu quero a salvação, mas não quero abandonar o pecado, o que adiantará para nós? É o que a palavra está falando nessa noite, para que nós não vimos pedir muito mais daquilo que nós também não vimos fazer. Às vezes, é que nem estávamos falando esse dia, né? Tem pessoas que pedem um dom para Deus, busca ali, jejua, ora, faz tanto sacrifício para Deus conceder um dom para ele. Aí quando Deus capacita ele, prepara ele, concede o dom para ele. Aí chega na hora em que Deus quer falar e ele se envergonha de Cristo, não quer abrir a boca. Não quer deixar Deus usar o vaso. Ah, mas eu sou pequenininho, aí você põe o mais pequenininho na casa, né? Sendo que Deus, ele capacitou aquela pessoa, sendo que Deus preparou ela, preparou ele para falar do amor de Deus. E ali estava João, irmãos, pregando no deserto, Deus preparou ele, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava ainda no ventre de Maria, também João Batista já estava sendo gerado também juntamente, né? Eu só esqueci o nome da outra mulher lá, o nome dela? Maria. Aleluia. Glória a Deus. Vou tentar lembrar aqui, né? Que também estava com João Batista ali no ventre, né? E quando aquelas duas mulheres se encontraram ali, Jesus, né, e João Batista, que ele estava no ventre, né? A Bíblia fala que eles se saltaram e se alegraram ali, ainda estando no ventre, eles pularam e eles sentiram a presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque, glória a Deus, ali estavam dois grandes homens, grandes, né, na terra que Deus levantou, né? Um que ia preparar o caminho para o Senhor, outro que depois dele viria com mais poder e muito mais autoridade. Se João Batista já tinha o poder e a autoridade de pregar o Evangelho, Jesus ele tinha muito mais que João Batista. Aleluia. Né? Então a Bíblia fala que ele foi para o deserto, ali Jesus, e no deserto, Jesus também foi ao encontro de João Batista, glória a Deus. Né? E quando os dois se encontraram agora pela segunda vez, glória a Deus, né? Uma foi no ventre e a outra foi agora, os dois próximos um do outro, glória a Deus. Quando Jesus se aproximou de João Batista lá, ele já vinha falando, glória a Deus, antes dele vinha alguém após mim, que na frente de mim é maior do que eu, né? Muitos até mesmo pensavam que ele era o Cristo, né? João Batista, né? Por causa da autoridade, por causa daquilo que ele fazia, até mesmo ele batizava, né? Nas águas do Rio Jordão, né, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, ele pegou e falava para o povo, não, pessoal, ainda não sou eu o Cristo, mas ele veio após mim. E esse não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Glória a Deus. O que vemos nessa palavra, irmãos, é o tamanho da graça e da obediência que tinha João, né? Deus levantou ele, separou ele exatamente para fazer aquilo que Deus queria, né?
preparar o caminho do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor está contando com você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Jesus está precisando que você se dedique para Ele também, né? Porque quem sabe para você é impossível isso. Eu, quando estava no banco aí, também pensava que isso podia ser impossível para mim. Um dia estar pregando no altar, né? Ou quem sabe lá num presídio, ou num hospital, ou na rua. Eu me sentia vergonhoso, irmãos. Até perguntava para mim, se um dia eu vou pregar a palavra. Irmãos, e Deus foi me capacitando também nesse tempo. Assim Deus também pode fazer na sua vida, irmã. Às vezes você fala, Senhor, mas eu acho que o Senhor não tem uma obra na minha vida. Eu sou uma pessoa tão falho, sou tão pecador. Eu já vi tantas pessoas falando isso para mim. Eu acho que Deus jamais vai me usar. Não, eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei, se eu acho que eu for pregar hoje, eu não tenho uma palavra. Com certeza, irmã. Com certeza, meu irmão, você não tem nenhuma palavra. Porque a palavra que vai falar na sua boca é a de Deus, não é a sua, irmã. Glória a Deus. Ainda que você seja o instrumento dele, mas a palavra que pregamos é de Cristo. Aleluia. Porque a palavra, a Bíblia diz que também não é por muito se falar que seremos ouvidos, mas quando nós damos créditos à palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele é o pão da vida. E a sua palavra nós nos alimentamos, né? Na sua palavra nós se enchemos, nos alegramos. E é por isso que Deus separou você nessa noite, para vir aqui nessa noite, para falar justamente isso para você, que Jesus, ainda que você se ponha pequeno, Ele te ponha grande na tua presença. Aleluia. Se você crer, irmão, glória a Deus. Se você crer, minha irmã, só basta você se entregar para Cristo, irmão. Pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Irmão, se você pensar assim, com certeza você não vai conseguir, mas se você falar, Jesus, em nome de Jesus eu vou para frente, eu vou lutar, porque eu também creio na minha salvação. Agora tem muitos que estão aí fora, irmãos, eles estão matando as ovelhas. Já vi muitos pastores aí, irmãos, que até mesmo chorei muitas vezes, porque eles estão matando as ovelhas. Eu passei por isso também. Teve pastores, irmãos, que tentou me atacar pedrada, falou que eu era um falso profeta porque estava pregando o evangelho, irmãos. Você acredita nisso? É difícil até de falar, mas Deus é testemunha minha nessas palavras. Teve um dia que o pastor chamou eu lá na livraria e falou assim, irmão, você é um falso profeta. Por 3 vezes ele falou a mesma palavra. E eu chorei muito, meu coração ardeu no meu coração. Naquele dia eu pensei que até vou tirar a capa, né? Mas cheguei em casa, minha esposa falou para mim, né? Não foi nesse ministério não, foi em outro ministério. Cheguei em casa e falei, a partir de hoje nunca mais vou pregar a palavra. Só quando o Senhor me der a graça, porque eu não sei se vou conseguir suportar essa prova. E Ele me chamou de falso profeta mesmo, irmãos. Mas eu não me pus como falso profeta, irmãos. Porque aquele que prega a palavra, irmãos, ele é fiel. E se Deus está falando, podemos ter a certeza, irmãos. Se está na Bíblia, nós não precisamos mais nem perguntar por irmão, é isso mesmo? Não precisa você corrigir a outra pessoa, você vai na Bíblia. A Bíblia é a nossa bálsamo, a Bíblia é o nosso caminho. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a palavra que nos ilumina. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que é ela que nos mostrará o caminho, é o próprio Espírito de Deus que nos guiará. Amém? O homem pode conseguir andar sozinho, irmão? Ele não consegue andar sozinho nessa vida, não. Se não for Deus na vida dele. Ainda que ele se afaste da presença de Deus. Nós pegamos um exemplo ali no livro de Gênesis, o que Deus fala, né? Quando, glória a Deus, né? Caim matou Abel, né? Glória a Deus. Quando ele matou o seu irmão, glória a Deus, a Bíblia fala que ele se apartou da presença de Deus, ele fugiu. E não quis mais nem saber de Deus. Mas Deus lá do alto estava olhando para ele. Até que um momento Deus chegou nele e falou assim, Caim, eu vi aí que a terra, ela, glória a Deus, ela protestou pelo sangue do seu irmão, né? Eu senti que a terra subiu o cheiro do sangue do seu irmão. O que aconteceu com ele, Caim? Caim falou, não tem nada a ver com meu irmão não, nem sei dele. Sabia sim o que ele tinha feito. Mas ele queria fugir da presença de Deus, irmãos. Ele achou que Deus não ia passar a mão, ele achou que Deus ia passar a mão nele, ele achou que Deus não ia nem estar aí nem com ele. Mas quando Deus começou a prestar conta com ele, irmãos, ele fugia cada vez mais. Eu não estudei essa parte no final, o que aconteceu com Caim. Mas quem sabe Caim, meus irmãos, ele se apartou para longe de Deus. Assim como nós vemos no começo que ele fugiu mesmo da presença de Deus, né? E Deus até que chegou um momento que ele fez o que largou Caim, deixou ele fazer o que ele queria. Mas
O Senhor requereu dele, irmãos, o sangue dele. Então, será se o homem está inocente nesse dia, irmãos? Nesse momento, o Senhor está falando com você aí que está nos ouvindo agora, seja que eu largue a distância. Quem sabe você está pensando no teu coração: não, mas Deus não vai me cobrar de mim esse pecado. Eu vou continuar errando, vou continuar pecando, vou continuar do jeito que eu estou aqui, está ótimo. Vou matar, vou me prostituir, vou me lançar na bebida, vou me lançar nas drogas. Estou nem aí com a minha vida mesmo. E nem com muito menos com a do pastor. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, o pastor fala para mim, eu não estou nem aí com ele não. Aqui ele não está me vendo mesmo, estou aqui. Sai do culto, vou para as drogas, sai do culto, vou para bebedice, sai do culto, vou para um centro de prostituição. E está lá se prostituindo como Sodoma e Gomorra. Casando e se dando em casamento, né, irmãos? O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Se nós parar para analisar, né? Tem lugares aí no mundo que está pior que Sodoma e Gomorra, né? Ah, mas pastor, mas será mesmo? Tá, irmãos. A minha esposa está falando comigo isso aí hoje. No tempo ainda de Sodoma e Gomorra, irmãos, não tinha uma tecnologia tão grande que tem hoje. E com a tecnologia, o próprio ser humano está se afundando. Está pecando, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia fala, irmãos, que a fé de muitos se esfriará. Aí se a iniquidade está aumentando, o pecado está aumentando no mundo, como nós lemos em Eclesiastes, que a iniquidade, tudo é vaidade. O mundo tudo é pecado. Então se o mundo está tentando nos atingir, tentando nos contaminar, se você dar o passo para ele fazer aquilo que o mundo está te pedindo, porque a carne ela chama para fazer vontade dela, né? A Bíblia fala que a carne ela é um ser que nos força a fazer aquilo que nós não queremos. Às vezes você está pecando, está atraindo a sua esposa, às vezes você está traindo o seu esposo, e no mesmo momento você está se sentindo arrependido, mas a sua carne está te forçando a fazer isso. Não que você talvez queria, mas a sua carne, ela fala isso, irmãos. Porque a vontade do pecado, ela tem subido de uma forma tão mal aos olhos de Deus, que o ser humano agora está cego, irmãos. O ser humano agora, se Deus falar para ele assim: ó, irmão, você está errado, ele não está nem aí. Ele não vai entender isso mais. O homem está numa situação tão terrível, irmãos, né, que ele já não sente mais nem o temor de Deus. E a iniquidade está aumentando, irmãos. As pessoas não sabem nem quem é mais o amor. Estão perdendo o amor. Estão perdendo a união entre os irmãos. O que Deus falou na palavra dele antigamente, irmãos? O povo vendia suas propriedades, vendia suas fazendas, vendia seus bens, repartia os pobres, os que não tinham nada, todos eram iguais. No tempo dos apóstolos, a Bíblia fala que todos se reuniam, se dividiam entre eles. Ah, eu tenho 2 carros, vou dar um carro para a irmã que não tem nenhum. Ah, eu tenho uma fazenda, vou repartir, vou dar a herança para todo mundo que não tem. Por isso que Jesus repreendia aqueles que tinham muitas coisas, né? Por que ele fazia isso, irmão? Sabe dizer, irmão? Sabe por quê? Porque ele não quer que nós fiquemos presos com essas coisas do mundo. Glória a Deus. E o povo está preso no mundo, irmãos. O povo está preso e está se esquecendo de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele em espírito e verdade, mas pastor, eu não consigo servir a Deus. Eu luto, eu me esforço, eu tento, mas não consigo. A Bíblia fala que só basta você se humilhar. Ah, mas eu não consigo nem dobrar o joelho. Faça uma prova com Deus. Tenho certeza, irmão. Faça uma prova hoje. Chega na sua casa lá. Se você tiver graça, fala com Deus: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, mas eu me humilho na Tua presença aqui agora. Eu dobro meu joelho na Tua presença e peço essa graça, se o Senhor realmente é a minha vida. Me derrama essa graça para que eu nunca perca ela. A Bíblia diz, irmão, que o temor que Deus derramar no coração daquele homem, ele nunca mais se separará da presença de Deus. Aleluia. Ainda que ele tenta fugir da presença de Deus, mas ele vai ter o temor de Deus. Ele pode cavar um buraco, mas ele vai ter o temor de Deus. Por quê? Nós temos um outro exemplo na Bíblia de Jonas. Ele temeu, ele conheceu que estava errado, viu que Deus estava irado com ele, procurou fugir da presença de Deus, e mesmo no ventre ele reconheceu que ele era falho e se arrependeu, irmãos. Se ele não tivesse se humilhado, irmãos, já tinha 3 dias e 3 noites que estava no ventre daquele grande peixe. Agora para e pensa, como que pode um homem viver 3 dias e 3 noites dentro dos abismos dos grandes oceanos, lá na profundeza dos oceanos? Como que Jonas conseguiu sobreviver dentro de um ventre da baleia? No grande peixe, seja o que Deus quiser, né? Glória a Deus, né?
Mas como que a pessoa consegue sobreviver, né? Se nós comemos um alimento, vamos por exemplo, né? O nosso estômago tem que trabalhar de uma forma que tem que digerir tudo aquilo lá, né? E como que Jonas ficou perfeito na presença de Deus? Aleluia! Né? Glória A minha esposa, acho que foi ontem, domingo, foi ontem, domingo, né? Queimou as mãos todinhas, lavou na banha, né? Quente. Aí, irmã, ela clamou o sangue de Jesus tem poder, pediu a misericórdia de Deus na hora e chorou um monte, né? E falou que estava doendo demais, que lavou as mãos dela, ficou toda vermelha, enrugou tudo o couro dela assim na mão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus fez um grande milagre com Deus da testemunha, irmãos. Eu vi e ela viu, o Arthur também viu, está de prova, e Deus era testemunha ainda. Ficou todo vermelho, a mão dela, ela encheu de pasta, tentou fazer um negócio ali para tentar amenizar a dor, doendo. Irmãos do céu, quando ela foi olhar, de repente a dor já tinha sumido, né? Quando ela foi olhar para as mãos dela, estava perfeita. Eu cheguei no Rio. Para a glória de Deus, irmãos. Deus faz isso? Faz, irmãos. Glória a Deus. Vou contar um testemunho para os irmãos também. Teve um dia, glória a Deus, que eu estava trabalhando numa empresa. Glória a Deus. Eu já tive tantos livramentos, você foi contar tudo, irmã Angélica, que tremendo, hein? Vamos contar pelo menos uns dois. Um dia eu estava numa empresa e nós estava, glória a Deus, olha só que livramento que eu tive, irmão. Livramento, hein? Tinha uma escada, eu estava no segundo andar, só que no prédio que dava mais ou menos mais de 10 metros de altura. Aquele andar era de uma empresa, lá no topo do barracão, lá em cima. E embaixo tinha um buracão, lá embaixo, na calçada, e tinha do lado um elevador. E do lado do elevador tinha uma escada. Eu estava no degrau da escada, do lado daquele buraco assim, ó. E pendurado na escada. E ele estava trabalhando à noite, né? Eu trabalhando, irmão, cochilei em cima daquele ferro. E eu dormi em cima de um ferro pendurado. E do lado de mim, um buraco. Do lado de cá, a escada que descia fundo assim, bem lá embaixo. E do outro lado, só o buraco do elevador, que o elevador já estava subindo. Aí, irmão, eu sonhei ainda, que eu vi um grande rato, né, lá em cima do... Mas era um demônio, né? Era um grande rato em cima de um forno de coisa que tinha lá, né? De porvilho. Aí eu vi aquele rato trepando nas ferragens daquele forno. Aí eu despertei com 3 socos, me dando soco assim, ó. Quando eu fui ver, meu irmão tentando me salvar, eu estava quase caindo no buraco lá. Aí eu ia cair. Quando ele viu ele, se correu para me salvar. Irmãos, imagina Deus dar um livramento desse, irmão. Mas Deus faz isso, porque Ele tem algo, Ele tem uma coisa na sua vida. Se você está aí hoje, porque Deus te escolheu para você estar aí hoje. Teve um outro livramento, esse foi de morte mesmo. 2 tantos livramentos que eu tive, isso daí foi um grande livramento também. Vou contar um dessa semana, 2, né, que Deus concedeu. Foi 2 essa semana. Foi ali para o Rio domingo, ali na outra igreja ali no Rio, junto com o pastor Anderson, responsável da sede do Rio de Janeiro. Aí chegando, indo no meio do caminho, soltou uma carioca de um pneu de um carro. Aí eu pensei que era a roda que estava vindo ao nosso encontro, que eu fui ver, era uma carioca, eu fui desviar dela. Quando eu fui desviar, eu me assustei, né? Eu tirei os olhos da direção. Quando eu vi, estava de frente de uma pista, uma ponte quebrada e uma barreira de cones de ferro. Já estava com a ponte quebrada e uma barreira de cones, lá na frente, chegando lá perto do rio. Irmãos, quando eu olhei aquilo lá, eu já cortei com tudo assim o carro, quase que eu bato ainda, e tinha outros carros ali do lado ainda. E Deus deu o livramento. Vindo de lá para cá, tivemos uma perseguição lá. Passemos ali perto de Copacabana ali. Eu não contei isso, não, vou contar no testemunho depois, eu ponho lá no canal, em nome de Jesus. Os irmãos ouviram o testemunho. Aí nós vindo, né? Glória a Deus. A irmã Angélica até discerniu um pouco, eu acredito que também foi isso, né? Talvez podia ser alguma coisa ali, uma pessoa que pensava que podia ser outra pessoa, talvez podia ser alguma coisa ali pior, né? Até mesmo, né, um assassinato, alguma coisa que eles iam fazer ali, né? Não sei como fala lá, porque é um massacre, alguma coisa ali. Vão matar eu, acho. Pensando que eu era uma pessoa diferente, né? Execução, né? Aí eu vindo, né, de lá pra cá, do Rio, depois quase 1h da manhã, né, vindo de lá pra cá, era 1h30 por aí. Aí veio um carro coladinho comigo na traseira do meu carro. Aí ele querendo parar, eu batendo em mim para me estacionar. Eu não queria estacionar, eu vi que ele queria me fechar de todo jeito. Ele pulou na minha frente, ele freou com tudo para me bater na traseira dele
e me parar eu no meio da pista, da BR, né? Aí eu não parei, quando eu estava uns 90 por hora mais ou menos aí, uns 80, 90. Aí pulei pro lado de... Aí nessa hora que ele tentou me parar, eu fui para 30, 40 mais ou menos. Que ele fez eu frear bem fundo mesmo para me parar o carro. Aí ele viu que eu não conseguiu, pulei pro lado de lá da outra faixa, ele continuou fazendo a perseguição em mim. E veio de lá para cá, eu acho que demos 3 km de perseguição, querendo parar de todo jeito. Aí ele pegou e tentou me fechar e me jogar pro estacionamento assim, com tudo, me prendendo, eu assim. Aí tentou me frear de novo, assim, freando. Eu pulei pro lado de lá de novo. Consegui desviar dele e pulei pro outro lado. E aí foi ele correndo atrás de mim, querendo me parar de todo jeito com gol, cinza, escuro, ainda escuro com os vidros. Tentou me parar. Aí ele veio me atrasar de novo e ia me bater com tudo. Aí eu consegui acelerar um pouco mais, né? Aí ele pegou e veio o carro com o carro, e ele baixou o vidro assim, e veio bem pra minha cara, ele ficou olhando pra minha cara com a cara de bravo, e pegou e jogou o carro assim na minha frente com tudo assim, pra me parar de novo. Aí tentou uma vez, não conseguiu e vazou embora. E eu não parei de todo jeito. 4 vezes tentou me parar, e a perseguição de 3 km. Irmãos, e eu pensando comigo, né? Meu Deus, só me cubra com teu sangue, tenha misericórdia de mim, que eu estou com a minha família. Deus dá o livramento, Senhor. E eu acredito que foi um livramento, irmãos. Tem coisas que Deus ele faz, aquilo que nós não podemos ver. Às vezes tem um laço ali para você, você passa em cima do laço, atravessa o laço, e nada acontece. Né? Teve um dia, eu ainda no mundo, né? Um homem põe uma arma de fogo na minha cabeça e ele ia me matar. Aí eu clamei a Deus, ainda mesmo no mundo. Eu falei, Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, não deixe esse homem me matar. Manda teu anjo aqui para me livrar nessa hora. Nessa hora que ele pôde me atirar assim, eu consegui ter força e corri. Ele correu, perseguiu eu até no final da cidade, correndo atrás de mim, mas não tirou. E Deus teve misericórdia de mim, irmãos. E hoje estou aqui pela misericórdia, você está aí pela misericórdia. Amém? Então, se Deus te escolheu para uma grande obra, seja a qual for a obra que Deus tem, mas procura seu chamado, irmão. Ah, pastor, mas eu já tenho 90 anos de idade. Deus tem um chamado na minha vida. Noé, quando Deus chamou ele, tinha mais de 120 anos. Acho que tinha bem mais isso, né? Bem mais, né, Angélica? Glória a Deus. Eu sei que quando Deus cumpriu o chamado da vida dele, ele já tinha 120 anos, né? Só no tempo que Deus já tinha escolhido ele. Fora o tempo que ele viveu antes do chamado que Deus já tinha e mostrou para ele, né? Então, irmãos, não importa se você é velho ou se você é novo, se você tem saúde ainda para servir a Deus, se você tem saúde ainda para fazer aquilo que Deus te agrada, se dedica para Ele, irmão. Fala, Deus, eis-me aqui, né? A Bíblia fala que teve um dos servos de Deus, que Deus chamou ele pela madrugada por 4 vezes. Na 4ª vez ele falou com Deus, Senhor, eis-me aqui. Samuel, né? Então, irmãos, se Deus tem uma obra na sua vida, fala somente com Deus. Senhor, qual que é meu chamado? Me mostra. É aqui mesmo, é lá. O que Deus quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Se humilhe, irmão. Se humilhe que Deus vai fazer uma obra ali na sua vida, viu? Em nome de Jesus. A Bíblia fala em glória a Deus, em Jeremias 18, né? Que nós somos um barro na mão dele. E o barro que Deus pega para trabalhar, irmão. Que nunca você queira ser aí um vaso de prata, vaso de bronze, de ouro, de qualquer outra forma. Mas se você quer ser um vaso na mão de Deus, escolha ser um vaso de barro. Ah, porque vaso de barro é tão feio, né? Eu prefiro ver um diamante brilhante, um ouro brilhante. Porque, irmão, que Deus escolheu o barro, né? Porque o barro é mais fácil de Deus trabalhar. Ele trabalha com mais amor. Ele modela do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, né? A Bíblia diz que Deus escolheu um barro para fazer diferença, como na nossa vida. Porque a Bíblia diz, assim como na mão do oleiro, assim como um barro na mão do oleiro, um vaso, assim são vós nas minhas mãos. Então o barro que Deus trabalha, o vaso que Deus faz, pode ser um vaso bem simples. Mas se Deus derramar a unção nele, Ele sabe que é esse vaso que ele vai fazer diferença. Pode ser o mais escondidinho da casa do Senhor, o mais do fundo, o mais baixo dos bancos. Não, vou esconder aqui mesmo, mas é ali que Deus vai te usar. Deus vai te ouvir a sua boca, ali mesmo, né? Não tem pra onde correr não. Se Deus tem uma pra vida, não adianta correr não, irmão. Somente se dedica para Ele. Fala, Deus, eis-me aqui, Jesus. Amém?
Quantos creem assim? Diga, eu creio. Eu creio. Na minha bênção. Na minha bênção. E na minha vitória. Na minha vitória. Quantos creem e recebem essa palavra? Pode aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? É que nem eu falei com os irmãos, eu nunca imaginava, irmãos, que eu ia estar aqui um dia, né? Mas sempre criei no chamado de Deus, né? Contra os homens de Deus, Deus levantou e falou, ó, eis que eu tenho uma grande obra na sua vida, eu vou te levar a lugares onde você não queira ir, né? Um dia eu falei para Deus, Senhor, vai ser até no Rio de Janeiro? Deus falou, vai ser muito mais além do que isso. Deus usou outros vasos para falar isso também, né? Esse dia agora, tem uns 2 meses, mais ou menos, 1 para 3 meses aí, eu tive um sonho. E no sonho eu via um globo terrestre, eu via o mundo todo e um mapa do Brasil no meio do mundo. Que nem o Brasil, o mundo inteiro, né? Só que era um mapa. Aí uma voz que vinha do alto falava assim para mim assim, meu filho, risca onde você quer fazer a minha obra. Aí eu falei, Senhor, onde que eu vou fazer essa obra? Aí o Senhor falou, marca algum lugar, risca onde você quiser fazer minha obra que eu vou te enviar. Eu falei, então amém, Senhor. Aí sem eu querer, eu creio que era o próprio poder de Deus me pôr na minha mão assim, eu ia riscando assim no mapa todinho. Arrisquei lá por cima, lá pro lado do Sergipe, e ali para os lugares lá para cima, né, fora do estado. Rodei por volta do estado, cruzei os oceanos 2 vezes e rodei tudinho aqui lá. Só o meio do Brasil aqui não. Aí eu falei para Deus no sonho, ô Senhor, mas eu não risquei o meio do Brasil, nem em cima. Aí naquela parte mais perto ali de Alagoas, ali de Sergipe, aqueles lugares assim, do Maranhão, né? Rodou aquele pedacinho do Maranhão e o meio do Brasil. Eu falei, Jesus, mas ali também não? Aí Deus falou assim, então, aí ele pegou as minhas mãos e riscou tudinho lá onde que eu queria. Irmãos, então eu creio que é tudo a obra de Deus. Eu não sei qual que é o seu chamado, irmão, mas se você se dedicar para Ele, para Deus, eu quero ser um vaso. Não procura andar por dinheiro, não. Não prega por dinheiro, não. Se o pastor falar, ó, vem pregar na minha igreja que dou tantos mil, não vai não, você é um falso profeta, viu? Só se Deus te ordenar, você vai, mas não vai por dinheiro, não. A Bíblia diz, de graça vos receber e de graça vos dá. O pastor que paga tanto para ter fulano e pregar na igreja dele, é um falso profeta. Tenho certeza. Ah, mas eu vou pagar tanto porque você tem um dom aí de maravilha, você ora, um defunto levanta. Irmão, isso daí, irmão, pode fugir desse daí, viu? Às vezes, eu já vi testemunho, irmão, olha só, que Deus, olha só, isso aconteceu, sabe onde? Na igreja de Deus Amor, na época do Davi Miranda, irmão. E tem um testemunho lá no YouTube, se vocês vão quiser pesquisar lá, procura lá esse testemunho, é antigo esse testemunho, bem antigo da Deus Amor. Quem testemunhou na época, sabe quem foi? Não foi nem os da igreja, foi os próprios bombeiros, as próprias polícias e os próprios segurança, um monte de gente que veio para socorrer ali a igreja de Deus Amor na época. E sabe o que aconteceu? O Davi Miranda estava pregando, não, Davi Miranda não, era um outro homem de Deus que foi chamado para pregar, né? Quando eles chegaram lá, irmão, eles viram que tinha um fogo que consumia tudo por cima dos barracão lá da igreja. Pensaram que estava pegando fogo, mas não era fogo não, irmão, era a visão que Deus estava dando para eles. E Deus estava derramando fogo na igreja, irmãos. É um testemunho que eu já ouvi. Se os irmãos quiserem procurar esse testemunho, eu vou tentar achar também lá, vou mostrar para os irmãos. Então, irmãos, e o que aconteceu? Nesse dia, olha só, nesse dia, tinha um jovem para pregar, tinha um outro pastor que ia pregar nesse dia. Aí, quando esse pastor chegou para pregar lá, não sei se foi no ginásio ou foi na igreja, uma coisa assim. Quando ele chegou para pregar lá, aquele pastor que foi convidado para pregar naquele dia, ele sentiu de Deus, falou assim, Deus falou com ele, falou assim, ó, você não vai pregar hoje. Ele falou, mas por que se eu vim tão longe, vim, estou aqui já tudo certinho para pregar? Deus falou, você não vai pregar hoje. Quem vai pregar vai ser aquele jovenzinho lá. Ó. Mas Deus é porque, é ele então, Senhor? Aí deu por dar para aquele jovem, pequenininho, um rapaz novo. Quando ele pegou o altar, irmão, o paralítico levantava suas cadeiras de roda. Era tantas coisas, irmãos, que Deus fez, era tremendo, irmão. Algo tremendo que aconteceu na igreja. Aí, irmãos, aquele momento lá, os bombeiros vieram diz que fez um fervorezo lá fora. Lá. O povo achando que estava pegando fogo na igreja, mas não era, irmãos. Era o poder de Deus que Deus estava derramando naquela época. Né? Teve um dia que o Davi Miranda teve lá, não sei, foi fora do país, foi no acho que foi Pará, irmão. Maranhão? Piauí, uma coisa assim. Que ele teve lá, ele teve um negócio lá que teve
um negócio de tiroteio lá, e Davi Miranda com toda a igreja, né? Foi para fora do país mesmo, né? Teve um tiroteio lá, diz que a polícia e os bandidos brigavam de um lado, outros brigavam do outro, e tiroteio para todo lado. Diz que não deu uma bala em ninguém que estava no meio do povo de Deus. Diz que as balas atravessavam, batiam nas paredes, faziam buraco para todo lado. O povo jogava bomba de cima dos prédios, os bandidos, para atacar o povo de Deus, e ao mesmo tempo a polícia e os bandidos ao mesmo tempo, brigando, e aquele fervoroso povo de Deus tudo no meio. Nada atingiu eles. Mas o que eu digo para vocês, irmãos? Tudo isso sabe por quê, irmãos? Por causa da obediência. Se você é obediente a Deus, Deus pode fazer o impossível acontecer. A Bíblia fala que Ele pode mover até as montanhas, né? Estava falando para os irmãos agora à tarde, que quando o povo de Israel saiu do Egito para fugir de Faraó ali, né? A Bíblia fala que quando o Faraó procurou perseguir o povo de Deus, quando eles chegaram na frente do Rio Jordão, do Mar Vermelho, né? Eles não conseguiram atravessar, porque o rio estava ali na frente deles, e do lado era rocha, do outro lado era rocha. Para trás vinha o povo do Egito para perseguir eles e matar eles ali mesmo, ia fazer um massacre e matar todos. A Bíblia diz que Deus desceu um redemoinho de fogo e trancou o caminho daquele povo, do povo de Faraó ali, né? De Faraó, uma coisa assim, né? E tentou, e segurou o povo ali naquele meio, de um lado, e o povo do exército de Faraó do outro lado. E eles não conseguiram atravessar, porque uma coluna de fogo estava ali, né? No Velho Testamento, os irmãos podem procurar lá. Minha esposa tem mais no Velho Testamento, dá essa vontade lá. Aí, a Bíblia fala que Deus falou com Moisés, Moisés toca nas águas. E Moisés tocou nas águas, irmãos. Quando o mar abriu, o povo de Deus atravessou o mar. E quando eles atravessaram, eles acabaram de atravessar, Deus tirou aquela coluna de fogo lá da frente, do redemoinho de fogo. E o povo falou, agora não pode fugir, agora não pode caçar, eles vão matar eles agora. Aí quando eles estavam no meio do mar, a Bíblia fala que Deus fechou o mar e matou todos. Então, irmãos, Deus ele faz justiça pelos seus servos também. Ah, pastor, mas Deus faz justiça, irmão. Porque Deus é um Deus de justiça também, mas é um Deus de misericórdia. Então, se você tenta Deus, não tenta, procura vigiar, irmão, vigiar. Ah, mas Deus não faz, Deus faz. Deus pode tirar a vida e dar a vida que Ele quer. Amém? Às vezes, se vê uma pessoa ali que você fala assim, essa pessoa, ixi, já era, não vai viver mais não. Isso daí não tem mais chance não. Jó também estava nessa mesma situação. Jó, quando estava lá na cinza, já muitos falavam, isso daí não vive mais não. O que aconteceu com Jó? O que ele perdeu, ainda que perdeu sua família, perdeu tudo. Não, você perdeu sua esposa, estava com ele ainda, mas seus filhos perdeu. Seus gados perdeu, seus amigos perdeu. Tudo ele perdeu. Terras, gados, tudo que ele tinha perdeu. Mas Deus não deixou o diabo tocar na vida de Jó. Amém. A Bíblia fala, pode tocar em tudo, menos na alma dele, porque é minha. Amém? Amém. Glória a Jesus, quando Estevão esteve ali, na porta de Jerusalém, com o seu outro amigo, que se não era Pedro, era Paulo, que esteve ali com ele, né? A Bíblia fala que eles foram predejar na porta da cidade, e foram expulsos ali por ela, né? Porque eles estavam pregando o Evangelho. A Bíblia diz que Deus recolheu Estevão, né? Mas Deus tinha que prosseguir o Evangelho, então Ele levantou o outro para prosseguir. Mesmo depois de ser ferido, tacado pedra, acharam que dava morto, mas Deus não deixou ele morrer, porque a obra não tinha parado ainda. Mas Estevão, Deus recolheu e ainda mostrou para ele que Jesus estava esperando ele. Então a sua alma, irmão, ainda que você venha aparecer, mas se você está na sinceridade, está no temor, está na obediência, aceitou a Jesus como seu Salvador, está com o seu nome escrito no livro da vida, pode ter certeza que a sua salvação é garantida. Amém? Amém. Quando você assim, diga eu creio. Eu creio. Nestas palavras. E eu recebo elas no meu coração. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus a sua misericórdia. Amém?